Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fios do Rock, com quem vos fala, Gui Afonso aqui, e com o Fio do lado de lá. Fala Fio, Fábio Pisca. Aê, Fio, tamo juntos aí pra mais um Fios do Rock. Tamo junto. Fios do Rock, é isso aí. Tá tudo bem aí, Fio? Se cuidando na quarentena? Tamo aqui, né? Só na expectativa da volta ao mundo normal, né? Se é que um dia vai voltar, né? Sim. Só pra situar quem tá ouvindo, a gente tá gravando isso dia 8 de junho, só pra galera ter uma noção, assim, a gente tá em meio à pandemia de coronavírus, né? E além disso, a gente tá em meio aos protestos que aconteceram por conta da morte do George Floyd, que é uma coisa que até a gente vai tentar fazer dialogar com o tema de hoje, que é o Woodstock. Só pra avisar quem tá ouvindo, a gente vai dividir o Woodstock em 2 episódios, tá? Como é um festival muito emblemático pro mundo do rock and roll, é um festival que ficou na cultura dos anos 60 e muito marcante, que a gente decidiu dividir pra explicar tudo muito bonitinho, pra que todo mundo entenda, assim, diretamente como foi esse festival, como que ele foi organizado, pra gente não deixar nenhum detalhe de fora. Também porque a gente acha que é um festival que tem muito a ver com a relação com direitos humanos, né? E como isso tá em voga nos debates hoje em dia, exatamente por conta da morte do George Floyd, do assassinato do George Floyd, melhor dizendo. Eu acho que o que a gente tá vendo, né? O que aconteceu aí na semana passada, de repente você ter todo um movimento que surge, né? Um movimento do nada, assim, a né? partir de um evento, né? Muito pontual, que foi a morte do George Floyd. E a gente viu pelo mundo, né, essas manifestações. Sim. Em Woodstock a gente tinha a Guerra do Vietnã, né? Exatamente. Era bem nessa época que tava um debate, assim, maciço sobre essa guerra desde 65. A gente citou isso um pouquinho, né? Em Monterrey, no Festival de Monterrey já existiam manifestações contra a guerra. E em diversos festivais ali de 65 a 67, 68, 69 foram acontecendo de acordo com esse tipo de política, né? Tipo, olha, não há guerra, e abertura dos direitos humanos também, né? A questão de incluir o negro no debate, incluir a mulher no debate, enfim, políticas inclusivas, ação afirmativa, tudo isso são coisas que eram debatidas, né, naquela época. Tem tudo muito a ver, né, com o momento que a gente tá vivendo hoje. Porque ali, né, em 69 ali, você tinha muito jovem que tava morrendo, né? No Vietnã. Exatamente. E foi uma tragédia isso, né? É uma marca até hoje, né, para os americanos, né? Com certeza, a gente tem, se vocês procurarem na internet aí, vocês vão encontrar, principalmente nessa época mesmo, vários jovens que mentiam e colocavam uma série de patologias ou problemas para que eles não fossem alistados, para que eles não fossem pra guerra, porque o medo de morrer era muito grande. Por mais que a propaganda americana na época ele fosse muito em favor da guerra, foi uma guerra que hoje a gente sabe que os Estados Unidos voltou com muito mais mortes do que esperava. E na juventude já existia essa noção de que, olha, essa é uma guerra que a gente vai pra morrer, a gente não vai pra ganhar. Não é uma guerra que a gente tá indo... além da guerra ser errado, claro, existia uma oposição à guerra natural da contracultura ali. Sim. Mas também tinha a noção de que, olha, essa é uma guerra que, cara, não quero ir, porque se eu vou pra morrer. Exatamente. O cara sabia que, assim, dificilmente ele ia voltar ileso, né? Exato. Ou ele não voltava, ou ele voltava... sequelado. Com, sei lá, o cara voltava sem uma perna, voltava, né, mutilado. Ou, no mínimo, sequelado mentalmente, né? Então é importante a gente dar esse contexto, porque uma das coisas que a gente quer deixar claro aqui no podcast é que rock e política sempre tiveram muito a ver. Principalmente nessa época, né? Acho que aí a grande fusão do rock com política acontece nos anos 60. E nunca aconteceu de forma igual, eu também acho. Mesmo com o movimento punk dos anos 80, existia muita hipocrisia dentro do movimento punk, de certa forma. Enquanto nessa época era tudo muito, né, a coisa tava tudo muito à flor da pele, assim. Sim. Então é muito interessante já dar esse panorama político para que a gente tenha a noção de que, gente, mais da metade dos artistas convidados para esse festival eram artistas que falavam de política abertamente em suas letras. Sim. A gente tá falando de Joan Baez, a gente tá falando de Creedence. Creedence era uma banda extremamente crítica da guerra, quem tiver dúvida vai ouvir Fortunate Son. A gente tá falando de Crosby, Stills Nash and Young, né? Ali eles tocam pela primeira vez Crosby, Stills Nash, e ali também extremamente políticos. Enfim, uma porrada de banda extremamente política naquela época, muito, né? Então isso é muito importante. Exatamente. A gente deixar claro. Que é um contexto
que não se vê mais, né, assim, em festivais, né? Não. Hoje em dia os festivais viraram uma grande marca, né? Sim, foram industrializados, de certa forma. Até porque também é a única forma deles se viabilizarem, né, Guilherme? Também a gente não pode ser... Sim, não é radical, não dá pra ser tão radical assim, né? Porque senão não dá pra você fazer eventos desse porte, né? Não dá. Como a gente até vai contar aqui o que acabou acontecendo com os organizadores, né? Porque os caras... Sim, exatamente. Tem uma questão muito importante disso, né? Que a viabilização do festival depende da propaganda, que por sua vez depende do investimento de empresas e etc. Tudo isso hoje está muito interligado. Naquela época os festivais estavam começando, então os caras não tinham muito essa de, vamos procurar patrocínios. Era tipo, mano, vamos fazer e é isso aí. E vamos fazer. Eu tenho uma grana no banco aqui, vamos tentar fazer uma parada acontecer e já era. É exatamente isso, né? Assim que começa, né? Isso. Nessa questão da grana, naquela época também era extremamente importante. As pessoas que começaram esse projeto foram dois caras que tinham, né, uma grana ali e tal, principalmente um deles que herdou uma quantia muito grande da herança de família, assim, né? E o valor que eles tinham era $250 mil. Esses caras que financiaram eram o Joe Rosenman e o John Roberts. Esses dois, esse valor, gente, pra gente ter uma ideia, eu fiz um cálculo básico de inflação pra saber quanto que esse valor seria hoje em dia em dólares, né? Dá por volta ali de quase $2 milhões. Certo. É um preço, assim, irrisório hoje em dia pra se fazer um festival. Sim. Rock in Rio deve custar muito mais do que isso. Com certeza. Assim, estratosfericamente mais do que isso. E naquela época, $250 mil era dinheiro demais. Assim como hoje, $2 milhões são dinheiro demais. Sim. Então, esse investimento inicial, esse movimento inicial foi feito tipo uma bolada, mas que hoje não seria o suficiente para erguer um festival desse tamanho, né? De jeito nenhum. Hoje esse cachê deve ser de uma banda, um headliner, assim. Pior que é verdade. Exato. Das 3 Pensar noites, em Rock in né? Rio. Não daria pra pagar o cachê de 3 bandas, né? Dos 3 headliners, né? De sexta, sábado e domingo, né? Que, no caso, como aconteceu em Woodstock, né? Mas é legal porque, pra gente agora dar um contexto direto, esses dois caras que tinham grana, eles não só saíram fazendo, tá? Eles entraram em contato com outras duas pessoas que aí sim sabiam mais ou menos organizar festivais. Um deles era o Michael Lang, que era o cara que tinha co-organizado o Miami Pop Festival que havia acontecido ali em 68, que teve mais ou menos 25 mil pessoas. Então, esse cara, ele já tinha uma certa noção de como se montar um festival. E no início, o festival era um investimento financeiro. É importante também as pessoas saberem disso, né? Que no início ele foi planejado como um investimento financeiro para atrair pessoas, mais ou menos ali eles estavam pensando em 100 mil pessoas, onde todos pagariam ingresso. Tinha uma ideia, ele foi um movimento ali para os caras, olha, eu tenho uma grana, eu quero investir, vamos investir num festival. O bacana e o bonito do Woodstock, que é o que a gente vai explicar aqui, é que depois do primeiro dia isso não significou mais nada. E as coisas mudaram completamente de figura, assim. Do primeiro dia nada, né? Acho que um dia antes as pessoas já tinham noção que, tipo, olha, não vai rolar. Fazer do jeito que a gente imaginou, isso não vai ser um investimento, pelo menos não do jeito que a gente imaginou, né? Então os produtores eram, só pra citar o nome da galera aqui certinho, a galera que tinha um conhecimento do festival. Michael Lang e o Ari Kornfeld, enquanto os outros dois que financiavam ali o projeto, que era o Joe Rosenman e o John Roberts. Então essas 4 pessoas, também outra coisa muito importante, 4 pessoas levantaram um festival desse tamanho, né? Nossa. Financeiramente ali, o planejamento de tudo, conversaram com as bandas. É um time muito restrito também, né? Exatamente. Imagina, né? Hoje em dia um festival você vai ter uma equipe, um escritório, né? Todo para conseguir organizar, né? Exatamente. Agora, imagina. E o número de pessoas que são envolvidas. Na hora que você vai... Hoje, você vai contratar uma banda pro seu festival, tem toda uma questão. Você vai falar com o RP da banda, um representante. Tem uma pessoa que não é da banda, que você nem conhece. Talvez seja o estagiário da agência onde a banda tem um empresário lá. E aí você vai, sabe? Tipo, pra você chegar na banda é muito difícil. A gente vem da School of Rock, né, Fio? A gente sabe que, por exemplo, o encontro dos alunos com o Chad Smith, o tanto de coisas que foram colocadas e impostas e diretrizes de, olha, não pode ter contato, ele vai entrar em contato só com as crianças, tem todo um script de como a coisa vai rolar, uma dificuldade absurda, assim, né?
de contato com o artista em si. Naquela época eu acredito que isso fosse muito mais fácil. Sim, exatamente. Imagina, né? Esse evento do Chad Smith, você teve muito mais gente envolvidas, né? Nessa... Para levantar esse evento do que se bobear o número de pessoas envolvidas ali para levantar o festival, né, de Woodstock. Isso, que na montagem é lógico, gente. Aí a gente já tá falando de muito mais gente trabalhando, né? No trabalho braçal, montagem de palco ali e tal. A gente tá dizendo mais na organização do festival, né? Na concepção do festival. Na concepção, exatamente. Isso aí. É legal também que rola um puta do engano, né? Porque eles quer dizer, não é um puta do engano, mas assim, a gente tava falando de questão política, o Woodstock já começa problemático. Porque a gente tem que entender ele como um movimento da contracultura. Então a gente tá falando de um evento feito por pessoas que, assim, não eram as pessoas mais bem aceitas do mundo pelos conservadores americanos. E o primeiro local que eles escolhem pra fazer é numa cidade chamada Wallkill, em Nova York, no estado de Nova York, que é uma cidade extremamente conservadora. E quando a cidade fica sabendo desse festival, os caras começam a construir, lógico, tá tudo certo, conversaram com o prefeito ali da cidade, o cara deu sinal verde, beleza, vamos começar a montar. E aí a galera que começou a chegar pra fazer a montagem do festival, isso é importante. Enquanto todos os organizadores ali eram brancos e tal, tinha alguns mais ripongas, assim, mas não eram eles que faziam os contatos. Quando eles começaram a chamar a equipe de montagem para fazer o trabalho, chegaram pessoas que o pessoal ali da cidade, por conta do preconceito, começou a olhar torto, né? Principalmente negros, hippies, pessoal que a galera via como, nossa, peraí, essa galera é... Como hoje as pessoas veem também, esse sentimento ainda tá super em voga, né? De dois lados, principalmente aqui no Brasil, hoje em dia. E esse preconceito já existia nessa época, e é muito interessante observar isso, né? Que na cidadezinha ali de Wallkill, os caras chegam a fazer um conselho na cidade e votam contra o festival. Tipo, Nossa. eles impõem uma lei pro festival que é a seguinte: não, se vocês quiserem fazer, vocês podem, mas só com 1.000 pessoas. Eles limitam, né? Se passar de 1.000 pessoas. Se passar desse valor, desse número de pessoas, gente, não vai ter festival. E os caras, mano, vocês estão loucos? Aliás, eles passaram uma lei permitindo 5.000 pessoas. 1.000 pessoas não, 5.000 pessoas. E a estimativa dos caras do festival era 50 mil, 100 mil. Aí, pô, não vai dar pra fazer aqui. O problema é que essa lei só é passada depois de um tempo. Então eles já estavam montando, eles já estavam estruturando o palco, já tinha uma equipe formada lá e tal. E aí rola uma mudança, né? Eles têm que sair dali e achar um outro lugar pra fazer toda a parada acontecer. Pois é. Que acabou indo pra Bethel, né? Bethel. Exatamente, na fazenda lá do Max Yasgur. Achei legal, ele era conservador também, importante dizer isso. Só que ele meio que foi modificado, né, pelo clima do festival e tal. A gente vai entrar nisso com mais detalhes depois. Mas ele topa, ele dá o sinal verde e acho que em um mês, eles tinham já trabalhado em Wallkill por alguns meses. E ir pra esse espaço. Então em um mês tem que fazer toda a estrutura, montar tudo. E é óbvio que isso não dá certo, né? Exatamente. Como disse o Ed Kramer, que foi o responsável por gravar, por registrar os shows, né, os áudios, tava amanhecendo, né, o primeiro dia do festival, sexta-feira, e quando ele olhou pro palco, o que ele viu, na verdade, foi um grande guindaste, né? Ele tinha um guindaste e falou, meu, cadê o palco? Os caras estão montando o palco ainda, né? Então ele ficou preocupado, que ele falou, cara, se os caras não montarem no palco, que dirá do estúdio, do onde ele ia gravar, né, no estúdio móvel ali, né, que foi, eles colocaram um equipamento dentro de um trailer, né, atrás do palco. Sim. Né? E realmente, depois, a gente vai falar mais sobre isso, o equipamento estava bem precário, né, mas ele fala disso, né, os caras estavam montando o palco ainda no dia, né? Sim, sim. Não, exatamente. Nessa questão, é importante a gente dizer o seguinte, né? Só pra contextualizar a galera. Na hora que os caras chegam em Bethel, então, beleza, a gente tava planejando durante vários meses fazer o festival no lugar X. Não pode. Tá, a gente vai mover pro lugar Y, que era longe, tá? Não é um negócio que assim, dá pra pegar na mão e levar. É longe, a distância era grande, tinha que, lógico, só de carro, automóvel, assim. E aí, beleza, os caras vão fazer a coisa num outro espaço. Ok, com 4 semanas pra montar tudo.
o que não dá tempo. E aí as semanas vão passando e eles vão tendo que tomar certas decisões. Por exemplo, eles tinham que tomar ali alguns dias antes do festival, na semana de abertura do festival, eles olham pro palco e o palco não tá pronto. Já tem gente de plateia chegando no festival, porque a galera começou a chegar assim dias antes do evento, pra acampar no espaço, pra curtir ali e tal, enquanto o festival não começava. Não parava de chegar gente. E os caras pensaram, bom, se a gente não cercar, a gente não vai conseguir cobrar de ninguém. E essa galera que tá chegando agora, a gente não vai conseguir fazer nada. E a gente precisa cobrar, senão a gente vai falir. Por outro lado, não tava nem o palco pronto. E eles não tinham pessoa, material ou dinheiro pra fazer as duas coisas. Não dava, era impossível. E aí eles são confrontados com a decisão de tipo, ou a cerca e a gente tenta recuperar o investimento, mas o palco vai ficar uma bosta e o show vai ser horrível. Ou a gente faz o show vai ser da hora, mas a gente não ganha R$1 com isso. E aí os caras, tipo, vai a segunda opção, vamos prezar pelo palco. E fazem, ainda bem, claro, para nossa alegria, como dizia o meme antigo, finalmente os caras decidem pelo palco ali, vão fazer o palco, cagam pra questão financeira, deixa aí, depois a gente se vira, vamos ver o que dá, vamos ver o que acontece. E o palco, assim, ele não fica pronto de vez, ele continua sendo construído, é muito importante dizer que o palco só é finalizado no primeiro dia de evento. Tipo, ele é terminado, assim, sabe, durante o evento tá rolando, os caras estão fazendo as coisas ali pra tentar terminar e tal. Não, e o engraçado, assim, eles estão terminando o palco e algumas coisas que eles planejaram no palco acabaram não dando certo. Acabaram não dando certo. Eles tinham a ideia de fazer aquele palco giratório, né? Giratório. Então eles montaram uma plataforma ali, que daí tinham rodinhas, que enquanto uma banda tocava, você já montava o equipamento da outra banda atrás, e depois era só girar, né? E só que eles falam que na primeira rodada quebrou as rodinhas, né? Incrível. Primeira vez que eles foram utilizar o sistema do palco, já quebrou, né? Ou seja, já não deu certo, né? Já não deu certo. E é muito complicado, né? Porque os caras tiveram... E a gente tem que lembrar que isso, gente, é um esforço, assim, da galera mesmo. Inclusive a galera que ia chegando, as pessoas que iam chegando, plateia, muitos se disponibilizavam até pra ajudar. Exatamente. E assim, a equipe que montou o Woodstock, eles foram responsáveis no sentido de chamar gente pra fazer segurança, eles chamaram pessoas pra fazer as comidas, né, ali da galera e tal. Só que o Woodstock como evento, ele era um evento muito maior, né? Ele tinha ali também obras de arte, existiam pessoas que ficavam ali com suas tendas expondo as suas obras de arte, de vários estilos diferentes. Isso já tinha nesse festival. Essa montagem, isso tudo foi se dando conforme o tempo ia passando. Então, eles chamaram pessoas também para fazer barracas, onde as pessoas poderiam comer, onde as pessoas poderiam ali, né, tinha banheiro para as pessoas irem e tudo mais. Isso tudo foi sendo pensado e organizado conforme o tempo ia passando. Só que, claro, tudo muito na pressa, né? Então, muito foi feito pela própria comunidade. A galera que ia chegando, eles contrataram para segurança uma galera muito doida, tipo sociedade alternativa, chamada Hog Farm. Que era uma galera super riponga, que vivia em comunidade, uma comunidade, assim, bem comunista mesmo, onde todo mundo fazia tudo. E essa galera foi muito responsável por organizar boa parte do projeto junto com os organizadores do Woodstock, no sentido de fazer as coisas acontecerem. Então essa galera ajudou a montar a barraca, ajudou a erguer o palco, ajudou a organizar as pessoas que chegavam. Tudo ali foi feito muito em comunidade, isso que era muito legal, né? Sem investimento, assim, tipo, a gente não vai ter grana pra bancar tudo isso. Mas a própria comunidade se organizou, as pessoas que estavam envolvidas no festival se organizaram pra fazer o festival rolar da melhor forma possível pra todo mundo, né? E acabou dando certo, né? O que não aconteceu em Altamont, né? Em Altamont que eles tinham essa ideia de ser o Woodstock da costa oeste. Acabou que tudo que deu certo em Woodstock deu errado em Altamont, a começar pelo clima mesmo, né, de solidariedade e tal, né? Entendi. O festival em Altamont foi... Quando que aconteceu?
O Altamont é alguns meses depois de Woodstock, né? No final do ano, né? 69, né? Ah, entendi. É um pouco depois, né? Então, assim, a ideia, era que o Altamont se tornasse conhecido na história como o Woodstock da costa oeste, né? Porque o Woodstock foi na costa leste dos Estados Unidos, né? Sim, só que daí deu tudo errado, a gente até falou um pouco sobre isso no vídeo passado, né? Mas isso que você estava falando é muito importante, né? Porque as pessoas foram além de ficarem ali curtindo, elas começaram a ajudar, né? O Ed Kramer também, que é o técnico, que foi o técnico de som, né? Que gravou, foi responsável pelos áudios, ele falou sobre isso, né? Que teve um dia lá que ele subiu assim no palco, cara, e deu uma geral naquela multidão toda, porque eles até então estavam apreensivos, né? Ninguém sabia o que ia virar aquilo, né? E o Bill Graham, que foi um grande promotor de shows da época e que acabou indo lá também dar uma força, ele era empresário de várias bandas, e o Bill Graham falou pro Ed Kramer, ele falou, cara, se essa galera resolver fazer um montante aqui, nós estamos mortos, né? Não, exatamente. Era importante que aquilo desse certo do ponto de vista de agradar o público também. Exatamente. Porque se as pessoas se revoltassem com aquilo, ou virasse um clima de quebradeira, que inclusive a gente vê, né, nesses protestos, né, que você tem a coisa pacífica, tá, mas que nem na semana passada, no que aconteceu nos Estados Unidos, você vê que durante a noite começam a se infiltrar pessoas ali no meio e às vezes começam a rolar confusões, né? Às vezes até essas pessoas envolvidas e tudo mais, às vezes estão lá exatamente para causar determinados problemas, para gerar esse tumulto, né? O mais importante é que assim, a manifestação continue e a gente consiga diferenciar essas pessoas, né? Uma das coisas que, sei lá, as pessoas geralmente tendem a não fazer, é tudo igual. E na verdade não é, de fato vão ter algumas pessoas a fim de tumultuar, mas a gente precisa continuar protestando, precisa continuar se levantando contra esse tipo de opressão, né? Que é uma ideia, é um movimento que vem dessa época também. Acho que a gente tá bebendo muito hoje dos anos 60, né? Diretamente, assim. De volta com esse ativismo político. Eu ouvi nomes de novo que eu não que remetem à história, como por exemplo os Panteras Negras, né, e tal, que é uma coisa, assim, era um movimento negro dos anos 60, 70, e que também tem determinado interesse e tem uma influência direta nas disputas por igualdade social, igualdade de cor, enfim. E todos esses protestos são importantes, mas claro, né, era nesse show, uma das questões do palco, se eles não montassem o palco, por exemplo, se eles optassem por fazer as grades lá e por fazer a cerca, eles iam diretamente contra esse movimento e aí sim poderiam causar confusão. Então ainda bem que eles tomaram as decisões corretas, né? Eu penso nessa decisão de, não, vamos fazer o palco como uma decisão de segurança também. No sentido de, olha, vamos manter o show, velho. Senão, tipo, olha quantas pessoas tem aqui. Olha essa galera chegando. Se a gente não manter o show, velho, a gente vai ter que responder pra essa galera aí. Complicado, Exatamente, né? Bom, e diante disso, né, Guilherme? O som, o sistema, né, de PA, né, para o festival, ele foi projetado para um público muito menor, né? Muito menor, Os caras projetaram o som para 150, 200 mil pessoas, né? E apareceram o dobro disso, né? Foi o dobro, né? 400 mil pessoas é o número que a gente tem como, assim, total. E eu recomendo muito, a gente vai deixar depois no Vai Ouvir, que aqui também vai ter Vai Assistir, porque vai ter um documentário que eu vou... vários documentários, aliás, que a gente vai sugerir. Fica a recomendação que vocês peguem fotos que seja do Woodstock. É gente demais. Exatamente. É gente demais. Fotos aéreas do festival, assim, é surreal. É muito surreal.
É assim, nunca vi uma aglomeração tão grande de pessoas, assim. Quando você vê festivais, é muita gente, cara, é muita gente. 400 mil pessoas é a população, sei lá, quantas pessoas tem em Campinas? 500 mil pessoas, sabe? É uma população, não sei se Campinas tem 500 mil. Não, mas é uma população muito tem mais, grande. Mas é maior do que muita cidadezinha de interior, né? Muito maior e muito importante dizer também que é formada massiva e majoritariamente por jovens. Exatamente. É uma galera mais jovem que tá ali pra curtir música, pra ouvir. E aliás, o festival ele já reportava. Quando ele foi colocado ao público para que as pessoas fossem, ele era colocado como um festival, tem lá no pôster, 3 Days of Peace and Music. 3 dias de paz e música. E as pessoas que estavam indo lá buscavam isso de fato. Recomendo muito para que as pessoas procurem fotos para observar o número de pessoas que existiam ali. Era muita gente. Muita gente mesmo. Assim. É muita gente. É uma cena assim. Um negócio que poucas vezes, né, a gente se viu poucas vezes. Na história, né, do rock, né, você vê... A Ilha de White, né, também teve muita gente e tal, mas é que o Woodstock, assim, como é uma fazenda, né, aquilo ali ficou... É um aglomerado muito impressionante, né? E o Woodstock tem essa junção com a contracultura muito importante, né? Americana. A própria questão dos carros, assim, eu me lembro de ouvir depoimentos que diziam que, assim, a galera foi de carro, aí a galera chegou no trânsito, aí eles começaram a sair do carro, dormir no capô, assim, e tal, tipo, esperando pra ver se o trânsito passava, não passava, e aí a galera andou e foi embora, e depois quando voltou pra casa era a mesma coisa, tipo, aonde ficou o carro? Putz, lá na estrada, não sei da onde, beleza, vamos andando. E os caras iam lá e vambora. E da mesma forma que pra chegar, as pessoas paravam o carro assim. Gente, era longe. Longe mesmo. E a galera ia a pé e vambora, assim. Então, esse espírito de contracultura, esse espírito de juventude, de tipo, não, a gente vai e dane-se, assim. Não tem quem lute contra a gente. A gente vai e vai ser do caramba esse festival. Tava muito em voga ali, né? Entre eles. As pessoas que iam assistir, principalmente. É até legal ver que as próprias pessoas de Bethel foram... tem algumas filmagens, assim, do pessoal de Bethel, assim, embasbacado, sabe? A galera saía na varanda e sentava na varanda pra ver a juventude chegar. Porque era uma cidadezinha, né? Existiam muitas pessoas idosas. E aí eles, tipo, não, virou um evento pra cidade, assim, de tipo, não, vamos sentar na varanda e assistir a juventude chegar. E aí você tem filmagens, quem procurar no YouTube vai achar filmagens feitas por câmeras da época do pessoal de Bethel, filmando carros com, tipo, 6, 7, 8 pessoas, assim, lotados, gente em cima, porque a galera ia dando carona. Então o cara tava de carro, via um grupo de 3 pessoas, entra aí. Aí eu vi um grupo de mais 2 pessoas, sobe aí. E, vai no porta-mala, vai enfiando aí. E aí você tem umas cenas legais, assim, de ver a galera filmando e mó galera em cima do palco, todo mundo rindo, sorrindo e, enfim, brincando e etc. O clima era muito legal. A grande coisa, assim, do Woodstock para as pessoas que assistiram, a gente vai deixar recomendações de documentários, vocês vão poder ver isso mais diretamente, mas eu acho que uma coisa fundamental era esse clima forte de solidariedade, de estamos todos juntos, estamos todos contra a guerra, e estamos buscando, sinceramente e somente 3 dias de paz e música. Ponto. É isso. Exatamente, Eu acho que esse é o astral, né, do festival, né? Exato, é isso que o Woodstock deixa como legado. Exato. Monterrey já havia sido um festival anteriormente, a gente comentou dele aqui, festival grande e tal, claro que não do mesmo tamanho. Isle of Wight também é um festival que você mesmo citou agora, que a gente também comentou, que é um festival importantíssimo. A gente tem a apresentação do Miles, citamos no episódio anterior, mas assim, o Woodstock como clima é muito único, né? É único. Esse clima geral que rola em Bethel, com os cidadãos de Bethel, cidadãos de Bethel, e também com a juventude que tava colando lá, não para brigar, não para ficar loucão e bater nos outros, não. É só para curtir o rolê aqui e é isso aí. E curtir a mensagem, né? Claro que existiu, né, um consumo muito grande, né, de drogas, né? Mas assim, na época
era uma coisa que as pessoas ainda não sabiam exatamente como aquilo, o mal que aquilo poderia fazer, uma série de coisas. Sim. Mas assim, as pessoas estavam ali consumindo, mas estavam se respeitando, né? Então isso que é o mais importante. Sim, e as drogas em voga na época, a gente tem uma diferença, né? De drogas entre os anos 60, 70, 80, os sintéticos vão tomando muito mais espaço conforme as décadas vão passando pra juventude, né? Principalmente pra juventude dessa época. Então, o que acontece é que nessa época as drogas que as pessoas utilizaram, as principais drogas que rolaram no Woodstock, isso em vários documentários a gente pode achar, são haxixe, maconha e LSD, que naturalmente são drogas que geram que não são catalisadores de problemas sociais, como, por exemplo, tendem a não gerar vícios que motivam as pessoas que são usuárias dessas drogas a cometerem crimes para manterem os vícios. Não é como o álcool, por exemplo, que é uma droga conhecida por, sei lá, gerar problemas na hora de dirigir, ou, sei lá, levantar ânimos para que as pessoas briguem. Muitas das imagens que a gente tem no Woodstock é de gente muito louca, beleza. Só que é geralmente gente muito louca fritando dentro do seu próprio espaço. Então você vê, é muito comum você ver imagem da galera, tipo, sei lá, o cara olhando pra cima e ali brisadão e tal, só que, ele não tá encostando em ninguém, ele tá na dele, ele não tá mexendo com ninguém. Então, é legal a gente contextualizar, né? Exatamente. É importante a gente falar disso, né, Fio? Que assim, isso em nenhum momento a gente quer deixar bem claro que em nenhum momento isso seja uma apologia a algum tipo de uso. Claro, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. É só a gente mesmo separar contextualizar, algumas coisas. Né? Contextualizar. Porque se você pegar um festival e der cachaça pra todo mundo, você vai ter muito problema, a grande verdade é essa, né? Exatamente. Você vai ter muita briga, você vai ter muita confusão, né? E o Woodstock não, né? O cara tomava um ácido ali, cara, o cara... fritava na dele, ele subia ali você ficava ali numa árvore e não enchia o saco de ninguém, né? Não enchia o saco de ninguém. É óbvio, né, que nós estamos falando de drogas ilícitas, que são sim um problema na sociedade onde a gente vive, e são um problema há muito tempo. E é importante a gente ter essa noção. Mas ali existia uma sensação de liberdade, porque essas pessoas que usavam drogas apanhavam de policiais nas suas cidades e nos seus locais. Ali não tinha polícia, velho. Ali era só os caras se cuidando. A polícia, que era a Hog Farm, eles tinham um termo, era o Police Squad, porque tem o Police Squad, né, que seria esquadrão de polícia, e eles eram Please Squad, que era o esquadrão do prazer. Então eles estavam lá pra fazer a galera se sentir bem. E não era uma questão de repressão. Então, tipo, eles tinham... Isso é muito legal de notar, assim. De novo, a questão da solidariedade, né, na juventude. A Hog Farm, que era essa polícia do prazer, que tava ali cuidando da segurança, ao invés de eles abordarem as pessoas como de forma autoritária, tipo, você não pode fazer isso, eles chegavam e falavam assim, cara, ao invés de fazer isso, por que você não faz isso aqui? Eles também tinham um hospital, de certa forma, que é lógico, não valia de nada, tá? Depois teve que ser levantado mesmo o hospital, porque as pessoas começaram a passar mal, era muita gente, 400 mil pessoas é muita gente. Então eles levantaram mesmo um mini hospital ali pra cuidar das pessoas, inclusive até chamando médicos pelo sistema de som. Olha, por favor, precisamos de médicos aqui, por favor, venham ao backstage porque a gente precisa de ajuda. Mas num primeiro momento, onde existiam menos pessoas nesse primeiro dia de festival, eles tinham um hospital para bad trip. Então eles faziam... isso tá em documentários. Essas drogas lisérgicas, elas tendem, né, a ter problemas de bad trip. E aí os caras iam para esses espaços onde alguém da Hog Farm ali, dessa polícia do prazer, aí chegava, deitava ali com a pessoa, ficava conversando, né, batendo papo, dava carinho, falava, cara, não se sente assim e tal, dando aquele suporte. Quando a pessoa saía da bad trip e voltava a ficar bem, o cara falava, tá vendo agora que você tá bem? Tá vendo aquele cara que tá entrando na porta? Aí o cara, não, tô vendo. Então, ele é você há 3 horas atrás. Vai lá e ajuda ele. Então, essa motivação de tipo, olha, tá vendo? Você teve uma bad trip? Tá, beleza. Tá vendo como é ruim? Eu te ajudei, não te ajudei? Agora você vai fazer o que eu fiz com você, com a pessoa que tá entrando agora com esse problema. Gente, por mais que isso seja hiper riponga, é maravilhoso no sentido de comunidade.
na sensação de que um cuida do outro, um ajuda o outro. A gente tá aqui como um todo. Um outro problema que acontece no festival é falta de comida. O que as pessoas fazem? Se ajudam. A galera se divide em multirões enormes pra fazer comida pra todo mundo. E é assim, como que se montam esses multirões? Posso ajudar? A galera faz isso. Posso ajudar? As pessoas mesmo se voluntariam, chegam pra Hog Farm, pro pessoal da Hog Farm que tá cuidando e organizando, e falam, eu gostaria muito de ajudar, como que eu posso fazer? Cara, a gente precisa de alguém pra servir arroz pras pessoas. Não, demorou. E o cara fica lá tirando arroz da panela e servindo pras pessoas no meio do festival. Então, a sensação de comunidade é muito bonita, né? E entrando no festival, a gente tem o primeiro dia marcado por uma série de problemas que o festival tem na sua organização, como, por exemplo, como é que vai chegar os artistas? O primeiro cara que chega é o Rich Havens, que não era a primeira atração do primeiro dia, ele ia tocar depois, mas ele abre o show e fica 2 horas tocando simplesmente porque não tem outra coisa. Ninguém conseguia chegar. Ninguém conseguia chegar. Olha isso, filho. As bandas não conseguiam chegar. Não conseguia E aí chegar. O cara é colocado em cima do palco lá. Tem até uma história engraçada dele falando mesmo assim, né? Tipo, não era eu. Eles me cataram, falaram, você pode subir, por favor. Ele, mas não sou eu que vou tocar agora. Não, mas só tem você, não chegou mais nenhuma atração do festival. Então, por favor, suba e toca. Aí ele toca todas as músicas do repertório que ele tinha preparado pro festival. Dá 1 bis, dá 2 bis, 3 bis, 4, 5. E vai tocando todas as músicas que ele aprendeu na vida. Ninguém chega. E aí o cara, tipo, e aí, mano? Que agora eu vou embora. E os caras, não, você não vai embora. E se todo mundo procurar Rich Havens no YouTube, a música que vai aparecer primeiro é Freedom. Que é um improviso, na verdade, né, Fio? Ele pega e senta e sai tocando porque não tem mais ninguém pra tocar. E ele, tipo, vou tocar um treco aqui e gritar liberdade, 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 liberdade. Isso vira um puta hino, anima o festival, todo mundo que tava ali meio, tipo, será que isso aqui vai rolar mesmo? Eu tô há 2 horas vendo esse cara cantar e só ele. Cadê as atrações? Cadê o Hulk que falaram que ia vir? Cadê a Joan Baez? Cadê os caras? Cadê Janis Joplin? Ao invés de dar essa sensação nas pessoas e todo mundo meio que dá aquela miada, Freedom foi a música que fez o festival rolar. Porque a galera empolgou naquele canto, empolgou naquele hino, logo você tinha a plateia inteira cantando junto com ele. E, aquilo virou um baita movimento, levantou a energia do festival lá em cima e, por sorte, as pessoas começaram a chegar depois desse tempo que o Rich Havens tocou. E teve mais uma característica, né? Acabou que o Rich Havens abriu o festival, da parte técnica foi uma benção, né, Phil? Porque os caras conseguiram, como o Rich Havens é só voz e violão, né? Isso, tinha uns atabaques só, assim, pouca coisa. Pouca coisa. Eles conseguiram nisso ir ajeitando o som, né? E o Ed Kramer, que tava gravando, também falou que isso ajudou, né? Porque ajudou. O equipamento era meio precário, mas como você tinha ali um formato bem enxuto de voz, violão e uma percussão, isso ajudou ele ir conhecendo equipamento, né? E conseguindo registrar aquilo e de uma forma bacana e sentindo equipamento. E isso também, com certeza, pro pessoal do PA, para eles conseguirem acertando o som pra galera, né? E sentindo e ajeitando mesmo as coisas, né? Sim, sim. Nesse primeiro dia tem aquela característica, né, Fio, que a gente falou dos outros festivais, que como o Newport, a gente tem na primeira noite, né, na sexta-feira, no 15 de agosto, essa coisa do folk, né? Exatamente, exatamente. Que era um estilo de música, como a gente falou no festival passado, no episódio passado que a gente falou do Newport. Gente, folk era música de ativismo, tá? Ativismo político. Por mais que fosse só voz e violão, a gente tem a sensação aqui, né? Voz e violão é o nosso sertanejo e tal. Não, pros caras era política. Era, ouve a minha letra. Que isso foi extremamente importante. Esse foi um dia super folk. Foi o dia do Ravi Shankar, que a gente mencionou, né, Fio? Isso, o Ravi Shankar também, Só que parece que ele tocou ali ele tocou no meio da chuva, né? Então foi meio miado, né? Meio miado, né? Mas teve o Ravi Shankar, que a gente já comentamos no programa passado, né? E quem fecha essa primeira noite, já na verdade na madrugada,
já atravessando a madrugada pro sábado 16, é a Joan Baez, né? Sim, assim, era um grande nome, junto com Bob Dylan, junto com outros cantores folk, mas assim, principalmente com Bob Dylan, né? Assim que vocês entrarem, quem tiver interesse, na real, e tiver a ideia de pesquisar um pouquinho sobre o Dylan, vai ver que o nome dos dois tá junto em muitos trabalhos dos anos 60. Mas exatamente. Muito, ao ponto das pessoas até pensarem que eles eram um casal. Exatamente. Eles não eram um casal, né? E você tem o No Direction Home, do Bob Dylan, em que a Joan aparece e meio que tem ali uns minutos onde eles falam um pouco sobre a relação deles. E existia meio que um amor platônico entre um e outro, né? Eles se gostavam muito, mas eles não tinham essa afinidade física mesmo, né? Eles tinham parceiros, o Bob Dylan tinha as namoradas dele, a Joan Baez tinha os namorados dela, tanto que ela estava grávida no Woodstock quando ela fez o show dela. Mas ela a gente ouve muito o nome do Dylan, né? E o Dylan fica pra gente de forma muito importante por conta da carreira eterna, das influências no Hendrix, principalmente, né? All Along the Watchtower talvez seja uma das músicas aí que o Hendrix fez que, poxa vida, né? Sensacional, uma das edições aí de uma das músicas do Dylan. Mas a Joan Baez era o que o Bob Dylan pro folk, era a Joan Baez versão feminina, assim. Ela era extremamente grande, extremamente importante, super e mega respeitada. Uma baita, assim, lyricists que eles falam, né? Que é a pessoa que escreve as letras ali. Então, uma baita poeta, sabe? Sensacional, assim. Então, e o show dela é muito bonito. Porque já era de noite, então a iluminação funciona, né? O pouco de iluminação já funciona e é maravilhoso. As imagens são lindas, 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 lindas. E os depoimentos das pessoas que estavam nesse show dela dizem que, assim, fechou a noite com muito carinho, mas com muito ativismo. Porque era um som mais de boa, um som folk, mas que pôs as pessoas pra pensar, pra refletir sobre aquele momento que eles estavam vivendo, né? E ela grávida, né? Grávida de 6 meses. Ela grávida, exatamente. E é legal isso. É legal também porque, assim, né? É importante um detalhe que passou. Enquanto o Rich Havens tocava e eles preparavam os palcos, eles sabiam que não dava pra galera chegar. Porque o Rich Havens, por exemplo, tocou sozinho e ele tinha uma banda, tinha baixista e tal, por exemplo, que não chegou pra tocar. E por isso que ele tocou sozinho ali. Porque as pessoas não chegavam por conta do trânsito, tanto de gente na rua, porque a galera abandonava o carro pra ir andando. Então, andando por onde? Pelo mato? Não, pela rua. Então não tem como você passar de carro se a galera tá, né, cheia de gente ali na rua. Então eles começaram, os organizadores do festival contrataram um helicóptero pra fazer o transporte dessas pessoas dos espaços, dos hotéis onde eles estavam, porque eles estavam em vários hotéis da região. Os organizadores sabiam onde eram esses hotéis. E esse helicóptero foi fazendo esse trânsito de pessoas. Pegava no hotel, levava pra lá, a galera descia. Aí pegava no hotel, levava pra lá, a galera descia. E foi assim que o festival foi adiante, que as pessoas foram chegando. Porque se fosse pra chegar de carro, a gente ia ter Rich Havens durante todo o primeiro dia. Então, a galera ia ser só o Rich Havens. Só ele. Rich Havens Festival, né? Rich Havens Festival. E aí, como eles foram trazendo as pessoas de helicóptero, as coisas foram acontecendo. Como dia de abertura, né, a gente vai encerrar esse episódio do podcast fechando esse primeiro dia de Woodstock, para que no próximo a gente fale do segundo e do terceiro, que são... O segundo dia, por exemplo, é o dia onde se atinge o pico de atendentes do festival, de espectadores. É ali que a gente tem a contagem de 400 mil, né? No segundo dia. No primeiro dia, o número de pessoas ali na plateia ainda não era enorme, claro, mas não era esse. Tinha muita gente que estava chegando ainda, né? No festival. Não, e daí começam já as bandas, né? Você tem ali o Santana, que na verdade na época ninguém conhecia, mas foi né? Foi assim um dos destaques, né? O Mountain, Grateful Dead, o Creedence e o Who, né? E o Who. O segundo dia foi o dia de apresentação do Who, foi o dia que virou a noite, né? Do sábado pro domingo.
Isso. No primeiro dia, a gente tem o encerramento às 2 da manhã. No segundo dia, não acaba. Vai acabar no domingo. No domingo de manhã. É até uma... A gente vai entrar nisso com mais detalhe, mas o John Fogerty, do Creedence, ele tem um ranço, né? Com o Woodstock por conta disso. Porque eles foram tocar quando todo mundo já tava dormindo. A apresentação deles foi tipo 3 da manhã. Os caras, porra, mano, tá todo mundo dormindo. Os caras, tipo, fazer o quê? É verdade. Mas isso é... Aguardem. Isso é assunto para o próximo episódio. Para o próximo episódio, exatamente. Bom, Fio, você quer deixar alguma indicação para esse primeiro episódio de Woodstock? Manda bala aí. Sim. Gente, primeiro dia do Woodstock foi 15 de agosto, uma sexta-feira, tá? Se vocês digitarem Woodstock 15/8, ou do jeito que se escreve em inglês, né? August 15, vocês vão encontrar, basicamente, várias gravações desses shows que a gente falou hoje, tá? O do Richie Havens, vocês vão encontrar lá, talvez não na íntegra, mas Freedom com certeza tá lá. Da Joan Baez também tá lá. O Ravi Shankar, creio que também dá pra encontrar alguma coisa. Mas o que eu queria deixar principalmente pra galera correr atrás é um filme. Ele é um filme sobre Woodstock. 3 Days That Defined a Generation. 3 dias que definiram uma geração. Muito legal. E esse filme eu gostaria que todo mundo assistisse, porque ele fala do festival, ele mostra o festival. Ele não mostra, por exemplo, uma das coisas interessantes desse filme é que ele só lida com imagens do festival. Então, ou imagens tipo fotos de pessoas. Ele não tem uma entrevista de vídeo, onde você veja a pessoa falando. Você só ouve áudios e o visual do documentário é todo feito ou por imagens do festival mesmo, ou por algumas montagens que eles fazem. E é legal porque o foco do festival é isso que a gente trouxe aqui. A ideia da energia. A energia daquele espaço. Como aquele espaço estava contagiante, como que as pessoas pensavam de forma comunitária. Esse é o principal ponto desse documentário. Então, recomendo muito, porque ele mostra muito bem como que essa mini sociedade que foi durante esses 3 dias de Woodstock, como ela se organizou. Muito bacana. Muito bacana. E você, Fio, o que você queria deixar pra galera aí? Eu vou deixar aqui a indicação de um DVD chamado Diário de Woodstock. Esse DVD, ele alguns anos atrás, ele saía em banca de jornal aqui no Brasil, né? E Olha que legal. É, bem legal. E é legal porque são 3 DVDs, eles dividem pelos dias. Então, o Diário de Woodstock da sexta-feira, 15 de agosto. Porque se você pega o filme, né? O filme não é na ordem, né? Não é, o filme que foi lançado, acho que foi em 70. O filme, você tem ali... acho que até começa com umas coisas do Rich Havens, mas depois já vai pro acho que é o Canned Heat, já vai pra coisa do segundo dia. Então você não tem essa noção que a gente quer passar pra vocês dos dias mesmo, né? De como é que foi como eles montaram mesmo, né? A programação, né? Dos dias. Então nessa série, que até saía em banca, você vai encontrar muito em sebo esses DVDs. Então são 3 DVDs, Diário de Woodstock. Então o volume 1, que fala da sexta-feira. Legal, boa. Então, essa fica a dica. O filme do Woodstock que a gente se referiu é o filme de 70, editado pelo Scorsese. Isso. De fato, ele é um filme, né? Ele tem a ideia de retratar aquilo, mas com um olhar, assim, um pouco mais editado da coisa, né? Eu queria também deixar recomendações de áudio. A gente tem o próprio soundtrack desse filme, de 70, que o Scorsese ajudou a editar, que é legal. Tem a performance do Hendrix também gravada, Jimi Hendrix Woodstock. E me tira uma dúvida, Fio. O Who gravou a performance dele? Então, o Who... não, foi gravado, mas assim, eu tava pesquisando... Não foi essa performance que foi lançada, né? Não foi lançado oficialmente como o Hendrix foi, né? Mas alguns artistas... Teve Santana, Janis Joplin, Sly... Santana você encontra, ó. A gente vai falar melhor disso no próximo episódio, mas só dando um apanhado,
você vai encontrar nos serviços de streaming, você encontra o show do Santana inteiro, o Mountain, acho que o Creedence Clearwater Revival também. Legal. O The Band você encontra. The Band, legal. The Band, a gente falou do The Band, né? No episódio anterior, quando a gente falou do Dylan. Isso, que eles tocam no terceiro dia, né? A gente vai depois falar melhor sobre isso. Mas assim, o ano passado, no cinquentenário, parece que eles lançaram uma caixa com praticamente todos os áudios, né, do festival. O Back to the Garden. Eu preciso só ver se o The Who liberou a parte deles, né? Porque o The Who que a gente vê é o que tem no filme, que é o Summertime Blues e o See Me Filme e o My Generation, né? Sim. Que é o final do show, que tem a cena do Townshend batendo ali com a guitarra. Depois ele joga a guitarra ainda pra plateia e tal, né? Sim. No Spotify do Who não tem disponibilizado o áudio de Woodstock. Mas talvez pesquisando na internet você encontre algumas coisas. Mas hoje em dia já tem várias bandas, né? Você já encontra os áudios, né? Com boa qualidade. É possível. Tem um box que é esse exatamente, chama Back to the Garden, que é o de 50 anos. Foi lançado ano passado, em agosto. E nesse box você tem um CD por apresentação. E você tem todas as listas de banda. Todo o line-up. Que legal. E um álbum por cada um. Então tem o do The Who, sim. No segundo dia, legal. tô vendo aqui, ó. Eles estão até na ordem de apresentação do festival. E aí tem o show do Canned Heat, do Mountain, do Dead, Grateful Dead, né? Creedence, Genesis, Sly, The Who, Jefferson Airplane. Esse box é um presente, assim, né? Creio que seja um pouco difícil de encontrar por aí. Não sei se há no Spotify isso aberto para as pessoas, mas quem tiver acesso, enfim, vale a pena recomendar. Assim, recomendamos muito porque você tem acesso às apresentações completas. Mas de resto que a gente tem aí disponível de gratuito para que as pessoas possam acessar ou via Spotify, é muito legal ouvir e, né, ter essa experiência do Woodstock, assim, entender mais ou menos como foi. A gente deixa a dica. Claro, quem for assistir, pega o primeiro dia, que a gente falou com um pouco mais de detalhe. Primeiro dia teve Richie Havens, Sweetwater, Bert Sommer, Tim Harding, Ravi Shankar, Melanie, Arlo Guthrie e a Joan Baez. Foram 8 shows. Então pega essa lista de artistas, vai dar uma assistida, tenta procurar na internet, a gente deixa a recomendação aí para qualquer um desses artistas que você assistir dentro do show do Woodstock, vai valer a pena, ou que você escutar mesmo. Até pra ter uma sensação, assim, né? Do público, do barulho que se fazia. Enfim, isso tudo é muito legal. Coisas que só o show ao vivo tem, né? Aquela coisa que termina... Aquela multidão, assim, enorme, imensa. Exatamente. E tal, pra ter essa ideia dessa massa sonora que vinha dessa galera. E também pra pegar um pouco da energia do festival, né? Esse barulho, o Santana fala sobre isso na autobiografia dele, né? Que uma das primeiras impressões que ele teve foi... ele lá do helicóptero vindo o barulho da multidão, né? Uma coisa muito impressionante, né? Sim. Bom, Phil, então, por hoje ficamos por aqui, né? Por hoje ficamos por aqui. No próximo episódio, a gente vai falar do dia 2 e do dia 3. Então, quem quiser já ir se aquecendo, a gente falou aqui, a apresentação do Who, a apresentação do Creedence... o clássico With a Little Help from My Friends do Joe Cocker. Clássico total, assim. Isso. Quem não lembra de Anos Incríveis, né? Exatamente. Kevin Arnold, né? Era o Kevin Arnold, não era? Exatamente, Kevin Arnold. Assim, baita clássico, baita som, assim, perfeito. Quem puder assistir é demais pra dar aquela aquecida. O show do The Band, que a gente citou. E o do Hendrix, que é o que fecha o dia 3. Isso. A gente vai falar de tudo isso e mais um pouco na semana que vem. Do lixão que ficou, depois que o festival acabou. A caca enorme que ficou. E vai ter mais pra galera se divertir aí, beleza? Isso, é isso aí, fio. É isso aí, fio. Valeu, grande abraço pra você, grande abraço pra todo mundo que tá assistindo aí. E falou! E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.